Fala galera, hoje a nossa aula nós vamos abordar um pouquinho sobre as soluções. Uma solução é uma mistura homogênea de substâncias puras, átomos, moléculas ou íons, na qual não há precipitação. Uma substância pura é uma substância com composição, características definidas, como um conjunto definido de propriedades. Exemplo, a água, o ferro, o sal, que é o NaCl, açúcar comestível, oxigênio, que é o O2. Uma mistura são duas ou mais substâncias diferentes que, juntas em um mesmo sistema, podem formar, uma solução, ou seja, um sistema homogêneo ou heterogêneo. Coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade, ou CS, é a quantidade máxima de uma substância capaz de dissolver em uma quantidade fixa de solvente, em certas condições de temperatura e pressão. Então, aqui um exemplo, Quando uma solução tem uma quantidade de soluto menor que o permitido, que o coeficiente de solubilidade, chamamos de solução insaturada. Quando a quantidade permitida for igual à quantidade do soluto, nós temos uma solução saturada. E quando essa concentração de soluto passar a permitida do coeficiente de solubilidade, chamamos a solução de supersaturada. Então, aqui um exemplo. No primeiro frasco, eu tenho menos soluto do que solvente, insaturada. Na saturada, eu tenho a quantidade certinha de soluto para a quantidade de solvente. E na supersaturada, eu tenho mais soluto do que solvente. Normalmente, uma substância supersaturada, ela acaba tendo a criação do que a gente chama de precipitado, que é aquele fundinho que forma. Curva de solubilidade. Então, abaixo da curva, todas as soluções são insaturadas. Em cima da curva, soluções saturadas. E acima da curva, soluções supersaturadas. Como é que a gente faz o cálculo dessas soluções? Na concentração comum, representada por C, é a relação entre a massa do soluto em gramas e o volume da solução em litros, onde C é a concentração comum, M1 é a massa do soluto e o V é o volume da solução. E aí fica C é igual a M sobre P. Molaridade. A solução é o soluto dissolvido em solvente. Soluto está presente em menor quantidade. A água, como solvente, é igual a soluções aquosas. Altera-se a concentração utilizando diferentes quantidades de soluto e solvente e concentração em quantidade de matéria, mols de soluto por litro de solução. E se soubermos a concentração em quantidade de matéria e o volume da solução, podemos calcular essa quantidade de matéria, que é a massa do soluto. Como é que a gente calcula a concentração em quantidade de matéria? M, que é igual a N sobre V. N é o número de mols. Como é que a gente calcula esse número de mols, galerinha? Massa sobre massa molar. Então, eu posso substituir o N da fórmula por esse massa sobre massa molar, que ficaria M é igual a massa sobre massa molar vezes o volume. Nós temos também a titulação, que é título é igual a massa do soluto sobre a massa total da solução. Se eu quiser transformar em porcentagem, é só pegar esse valor do título e multiplicar por 100. E qual é a relação entre concentração comum, densidade e título? Concentração é igual a 1000 vezes densidade vezes T, que é título. Percentagem, massa por massa. M1 sobre massa total vezes 100. Massa por volume. Massa do soluto dividido pelo volume de solução vezes 100. E percentual volume por volume. Volume do soluto dividido pelo volume da solução vezes 100. A fração molar ela é calculada assim. X1 é igual a N1
dividido pelo N total. Esse N1, gente, é o número de mols do soluto. N1 mais N2 é o número de mols do soluto mais o número de mols do solvente, beleza? O somatório deles tem que dar 1. A diluição consiste em adicionar mais solvente puro a uma determinada solução. Nesse caso dessa fórmula, gente, é quando eu estou falando de mesmos solutos, tá? Então, ó, concentração mol por litro vezes volume 1 é igual a concentração mol por litro 2 vezes volume 2, ou eu posso calcular como concentração comum. Concentração comum 1 vezes o volume 1 igual a concentração 2 vezes o volume 2. Mistura de soluções de mesmo soluto, eu calculo assim, M final vezes V final é igual a massa do concentração do primeiro recipiente vezes o seu volume mais a massa do seu, concentração do segundo vezes o volume do segundo. A mesma coisa eu faço para a concentração. Valeu, galerinha. Bons estudos e fiquem com Deus.